oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, queridíssimas amigas, caríssimos amigos, espectadores deste programa da Seitonoye, desse canal do YouTube, essa série de palestras promovida pelo departamento, pela Associação dos Educadores da Seitonoye Brasil. Agradeço profundamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, nos encontrando, nos reencontrando, para estudarmos mais um pouco este ensinamento maravilhoso, que é o ensinamento da Seitonoye, e esse ensinamento aplicado à educação, que nós chamamos de educação da vida, né, que é conhecido como educação da vida. Então, dentro desse contexto, dentro dessa proposta, nesse mês de dezembro, estamos realizando uma série de palestras com o tema O que nos conduz à paz interior. Então, nós vamos realizar, nesse momento, um estudo sobre o tema O que nos conduz à paz interior, enfatizando o aspecto viver a empatia. E para nós iniciarmos esse estudo, vamos realizar a leitura de um texto, que é um trecho deste livro, que é o Pensamentos de Sabedoria, do fundador da Seitonoye, escrito pelo fundador da Seitonoye, professor Masaharu Taniguchi. Mas antes de mais nada, meu nome é Roberto Okito Fujiwara, estarei com vocês realizando esse estudo. Sou de São Paulo, diretor da Seitonoye, atuo na minha vida profissional como psicólogo e muito feliz de poder estar realizando esse estudo tão importante no mundo de hoje. Importante não só porque diz respeito à nossa paz interior, mas que nós também aprendemos na Seitonoye que toda a paz mundial, toda a paz nos relacionamentos, a paz social, é reflexo da paz interior de cada uma das pessoas. E se nós observamos um mundo tão cheio de conflito, podemos também dizer que esse conflito origina do conflito que existe na mente das pessoas. Então vamos pegar aqui o livro, na página 40, diz assim: Processo de treinamento da alma. Devemos ter sempre em mente que qualquer que seja a experiência, tudo o que acontece em nossa vida vem para nos favorecer. Todas as experiências nos ajudam a aperfeiçoar a alma, a nos elevar e melhorar espiritualmente durante a jornada da vida, e nos proporcionar alegria e felicidade que dão muitos frutos. Aqui está um ponto de vista bastante importante da Seitonoye, né? Que é a importância de nós vivermos o nosso dia a dia e nós empenharmos, né, em aprender nesse dia a dia que está diante de nós. A nossa experiência, como diz aqui, tudo existe para nos favorecer. Essa visão de mundo ela é importante porque tem outras formas de pensar que existem no mundo, por exemplo, que dizem que este mundo aqui, por ser um mundo de sombra, um mundo material, uma dimensão inferior, não tem valor em si. Né? Ou pessoas que pensam que o valoroso mesmo é o mundo que vem depois. Né? Então tem muitos religiosos que às vezes acabam dizendo isso. Não, na verdade esse mundo aqui não tem valor algum. Afinal de contas, né, o próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Né? E de fato, né, quando nós falamos daquilo que é o verdadeiro aqui na Seitonoye, nós estamos falando do mundo de Deus. Mas isso não significa que esse mundo que nós vivemos, essa dimensão que nós chamamos de dimensão material, essa nossa existência, esse nosso dia a dia, né, seja algo inútil,
seja fruto de uma ilusão, de um engano, nós precisamos nos livrar. Muitas pessoas têm essa visão também, né? Nossa, eu preciso encerrar logo minha aprendizagem para poder ir embora desse mundo, né? Porque afinal de contas esse mundo não tem valor nenhum. Né? Ao contrário, como que nós encaramos a nossa vida dentro da Seitunoye? É o que diz aqui, né? Tudo que existe vem para nos favorecer e todas as experiências ajudam a aperfeiçoar a alma e nos melhorar espiritualmente durante a jornada da vida. O aperfeiçoar a alma também tem um significado bastante profundo dentro da Seitunoye. Não significa fazer com que a alma melhore, né, ou a alma se aperfeiçoe através de coisas que são colocadas de fora para dentro. Ao contrário, esse aperfeiçoamento significa nós podermos manifestar toda a potencialidade que existe em nossa alma. Então, na Seitunoye nós aprendemos que todos somos filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, possuímos dentro de nós essa infinita capacidade, a infinita sabedoria, a infinita força, infinito amor, infinita harmonia, infinita alegria, e a infinita capacidade de harmonizar, infinita capacidade de amar, que Deus possui. E aperfeiçoar nossa alma, na verdade, significa transformar esse potencial, isso que existe como semente dentro de nós, em uma experiência concreta, uma experiência viva. Então, nós precisamos de um espaço, de um lugar para poder viver essa experiência. E esse lugar para viver essa experiência, que justamente é este mundo, né? Que é esse mundo que nós vivemos, esse mundo que nós nascemos, que é o mundo material. Não é o único palco que existe, não é o único local que existe para a alma se aperfeiçoar. Então, para quem estuda a Seitunoye sabe que o chamado mundo espiritual, todos esses lugares são lugares para nós aperfeiçoarmos a alma. Afinal de contas, a vida é dinamismo. Palavras de Jesus, meu pai trabalha até agora, né? Ou seja, a vida não para. Tá? Então, em qualquer lugar que nós estivermos, nós vamos sempre viver essa experiência da expressão dessas coisas maravilhosas. Mas especificamente neste mundo que nós estamos, cada experiência da vida traz esse significado de aprimoramento, de crescimento, e por isso que quando nós conseguimos alcançar esse objetivo, né, que é de expressar e assim aprimorar e melhorar espiritualmente, essa experiência nos proporciona alegria e felicidade. Tá? Porque não é nada também assim do tipo, nós vamos evoluir e só evoluir. Não, isso aparece na forma de frutos, como diz aqui. Por isso, não devemos tentar esquivar-nos dos numerosos acontecimentos que ocorrem em nossa vida cotidiana. Devemos, em vez de rejeitá-los, enfrentar todos os acontecimentos que nos aguardam, vencendo o que deve ser vencido, jogando fora o que deve ser descartado, fazendo o que deve ser feito, recebendo corajosamente o que deve ser recebido. Então, cada experiência na vida tem o seu valor. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu gosto das experiências boas, né? Experiências ruins são descartáveis. Ou eu quero entrar numa religião, eu quero fazer oração para que Deus livre o meu caminho das experiências ruins, das experiências dolorosas, das experiências tristes. Com certeza, experiências tristes, dolorosas, né, sofrimentos, nos traz momentos de grande desafio. Mas, pensando no objetivo último da vida, nós começamos a entender que essas experiências são justamente expedientes, né, são os ensinamentos, traz os treinamentos necessários para a alma, né, para podermos nós evoluirmos cada vez mais e vivemos essa expressão da alegria. No momento que a gente aprende algo e aquilo se torna automático, perde-se a alegria, né? Se torna assim algo muito às vezes até entediante na vida das pessoas. E a Seitunoye nos fala da importância de nós vivermos sempre com essa vibração de Filho de Deus. Para isso nós aprendemos a gratidão. Então, quando tudo está bem, quando tudo está correndo bem, nós manifestamos o sentimento de gratidão, para sempre nos lembrarmos, nossa, como as coisas estão correndo bem, que maravilha, que gratidão. Né? Agora, quando a situação fica difícil, qual que é a postura que nós devemos ter? É justamente essa postura
dessa pessoa que desafia para alcançar um objetivo maior. Então, o mestre Masaharu Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi, dá sempre esse exemplo, né, do alpinista que procura sempre escalar montanhas altas ou montanhas cada vez mais altas. Tem gente que quando vai escalar, né, essas montanhas famosas, né, o Pico do Everest, o Monte Fuji, então tem vários caminhos para se escalar, não tem um único caminho. Então tem um lado da montanha, do lado do Everest, que é mais tranquilo. A gente fala tranquilo, mas não é tão tranquilo assim, né? É bastante desafiador, é bastante difícil. Mas tem um lado, né, da montanha que é mais difícil ainda, né? E tem gente que prefere escalar para esse lado mais difícil. E nós ficamos pensando assim, nossa, mas por que tudo isso, né? É porque isso traz a alegria de se vencer um desafio, de se vencer um obstáculo, de manifestar mais a capacidade. Da mesma forma, no nosso dia a dia, nós vamos encontrando as várias situações. As escolas, né, quando a gente entra lá no jardim da infância, até sair da universidade, entrar até numa pós-graduação, né, e realizar depois o doutorado, o pós-doc, né, como as pessoas fazem, na verdade, cada vez mais vai aumentando o grau de exigência. E nisso que está a alegria de você sentir que você está evoluindo e imprimindo a sua marca neste mundo. Mas no dia a dia existem outros desafios. E dentre esses desafios, existe o desafio da convivência com as pessoas, né? Que começa desde a convivência familiar, convivência nos vários ambientes sociais que nós frequentamos, convivência no nosso ambiente de trabalho, no ambiente profissional, enfim. Em cada um desses lugares surgem também situações que fazem com que nós nos aprimoremos cada vez mais. Até mesmo aquele grupinho, né, que o pessoal se reúne de amigos para sair, né, para poder se divertir, o grupinho da balada. Quantas vezes a gente não ouviu falar por aí, né, que esses grupinhos de balada houveram desentendimentos, houveram desencontros, né, e as pessoas acabam falando assim, meu Deus, né, a gente achava que era amigo, mas de repente todo mundo se mostrou desleal, ou aconteceu lá um desencontro de informação, né, ou uma fofoca, e todo mundo se desagregou, um ficou magoado com o outro. Pois bem, essas experiências também nos ensinam algo bastante importante. Tá? E quando nós entendemos que experiência é essa, né, e nós nos aprimoramos, nós estamos nos aprimorando na capacidade, pegando especificamente esse aspecto, né, do relacionamento humano, nós nos aprimoramos na capacidade de estar com o outro, viver com o outro, e não apenas estar e viver com o outro no sentido de conviver, porque tem que conviver, mas, mais do que isso, podendo unir as forças, unir as mentes, unir os corações, para construir algo maior, um mundo maior, um mundo melhor. E esse conviver com o outro é importante, né, justamente para nós construirmos algo novo. Né? Estar com o outro tem esse significado, né? Não é apenas conviver porque tem que estar junto, mas a partir daí nós realizamos coisas. Então, se nós vivemos numa sociedade complexa, né, numa sociedade em que várias pessoas fazem várias coisas, nós podemos perceber que todos estamos interligados, né? Cada um faz as suas coisas, cada um cumpre o seu papel, e assim realizamos algo maior. Então, o convívio humano é bastante importante. Agora, quando acontece um distúrbio, né, aí isso se torna a causa de grandes sofrimentos, né? Seja esses conflitos mais no nível, né, pessoal, seja esses conflitos, né, que acabam envolvendo coletividades e até países, né, e até blocos de países, né, como nós observamos nesse mundo. Então, nós podemos perceber que a origem de tudo está o quanto nós somos capazes de nos relacionar com as pessoas, relacionar com outros indivíduos, né, cada um com a sua personalidade. E quando se fala outro, né, guarde bem essa palavra, né, a ideia da alteridade. São pessoas que pensam diferente, pessoas que têm outros valores, outras formas de pensar o mundo. Então, quando nós começamos a entender essas coisas, começamos a pensar assim, nossa, será que
Não é possível um convívio humano se as pessoas pensam diferentes ou até buscam valores diferentes? Então, tem pessoas que logo de cara já dizem assim: não, é impossível conviver com pessoas com valores diferentes. Já dizendo logo de cara que é um dado que o ser humano, se não tem essa capacidade, né, vamos dizer assim, de conviver com as pessoas, existe talvez na humanidade parte de pessoas que eu sou capaz de conviver e parte de pessoas que não sou capaz de conviver. Então, será que realmente existe essa divisão? Então, como nós observamos aqui, nesse trecho que nós estamos lendo, da mesma forma que não tem divisão entre coisas que são úteis e coisas que são inúteis, né, em termos de experiência da vida, todas as pessoas, todas as formas de relacionamento trazem algum aprendizado, tem um significado e tem algo que resulta daí. Como diz aqui, é o crescimento. Tá? Então devemos, em vez de rejeitá-los, enfrentar todos os acontecimentos que nos aguardam, vencendo o que deve ser vencido, jogando fora o que deve ser descartado, fazendo o que deve ser feito, recebendo corajosamente o que deve ser recebido. Aqui está escrito de uma forma bem genérica, bem geral, mas, mesmo dentro do relacionamento humano, vamos pensar através dessas categorias, desses pontos que foram colocados. Né? O que precisa ser descartado? Ou seja, o que promove o distúrbio ou o que aprofunda o distúrbio? Né? Então, o aprofunda o conflito. Talvez esse seja o ponto que nós podemos descartar. Né? Fazendo o que deve ser feito, ou seja, o que pode realizar a diminuição, né, ou o afastamento, o descarte desses distúrbios. E uma coisa bastante importante, nós precisamos entender. A harmonia não é algo que acontece quando você deixa de brigar apenas. Ou seja, não é porque você eliminou o distúrbio que significa que a coisa boa vai aparecer aí no lugar. Não. O fato de não brigar não significa que está em harmonia. Pode ser, por exemplo, a indiferença. Precisamos sim colocar algo a mais aí, mas precisamos colocar aí a harmonia. Então vamos entender que a paz, a harmonia é resultado de ações na direção da paz e da harmonia, e não simplesmente o não brigar. Né? O não brigar talvez seja um passo importante, mas a construção vai além disso. Tá? E esse é um ponto bem importante que gostaria que todo mundo, todos nós, guardássemos bem na nossa mente. E diz aqui, recebendo corajosamente o que deve ser recebido. Aqui diz respeito à coragem de viver. Né? E como isso é difícil realmente para muitas pessoas, e às vezes para nós mesmos, né? Quantas vezes a gente não se pega pensando assim, nossa, né, que vontade de não ir para determinado lugar, vontade de não sair de casa, ou vai ter que ir naquela festa, naquele ambiente, encontrar com determinada pessoa, né? Então, a gente tem essa possibilidade, talvez, né, de escolher caminhos. Mas tem momentos que não tem como. Né? E nessa hora, existe aqui a palavra, receber corajosamente. É aquela ideia, é essa tarefa que eu preciso cumprir, então vamos ver como que eu posso fazer para cumprir essa tarefa. Tá? Você não precisa sofrer também, né, no sentido de tentar fazer algo que você diz, meu Deus, né, eu vou sofrer demais, né, para realizar essa tarefa. Não. É aqui que entra a orientação importante que a Seichonoye nos dá. Não só que nós temos essa capacidade infinita, mas que nessas horas precisamos sim buscar a fonte de toda a sabedoria, a fonte de toda a coragem, né, a fonte de toda a força para poder modificar aquilo que precisa ser modificado, que é próprio Deus. Então, busque Deus nesses momentos. É assim que se expressa a evolução do caráter. Se nos esquivarmos das experiências em nossa vida sem tomar nenhuma providência, elas se acumularão e experiências de tipos idênticos nos acontecerão com outras formas. Tá? Então, é igual esses processos de paz, né? Não é porque determinado conflito foi apaziguado ou uma certa situação foi resolvida, que significa que essa situação não vá resultar de novo numa outra explosão, numa outra eclosão desse conflito novamente, né?
Isso vai acontecer se a fonte, se a causa desse problema não for resolvido. Tá? É igual aquela coisa, né? Você está precisando realizar o pagamento de uma dívida e você consegue fazer uma negociação e a dívida é jogada para daqui a um mês. Aí você fala, ufa, graças a Deus, né? Posso respirar. Claro que você pode respirar, mas precisa ser realizada, precisa ser tomada medidas para que daqui a um mês, né, você possa resolver de vez essa causa. Senão vai ficar eternamente tendo que estar postergando ou negociando para postergar o pagamento da dívida, ou pior do que isso, né? Ficar com aquela sensação, aquela coisa de ser perseguido pelos credores, ter que fugir dos credores, tá? E na vida acontece justamente isso. Então, se surgir uma situação, por que não procurar, né, aos poucos que seja, buscar resolver essa situação? Ainda mais se tratando de relacionamento com as pessoas. Se nos esquivarmos das experiências em nossa vida sem tomar nenhuma providência, elas se acumularão e experiências de tipos idênticos nos acontecerão com outras formas. Né? Isso que nós acabamos de falar agora. Isso porque um acontecimento representa processo de treinamento da alma em determinada etapa da vida. E sem finalizá-lo a contento, não é possível avançar para o processo seguinte. Então, o que precisa acontecer para que seja superado, né, uma situação de conflito? Não basta apenas ambos os lados chegarem à conclusão, nossa, vamos parar de brigar porque a gente já se cansou, já se machucou, já se feriu demais. Né? Esse é o primeiro ponto, talvez. O primeiro passo é o cessar fogo. Né? Mas precisamos caminhar e galgar degraus mais elevados. E esses degraus mais elevados são resultados do aprofundamento da capacidade de amar o outro. Ou seja, sair daquela situação e buscar o aprofundamento naquilo que faz com que as pessoas se unam cada vez mais, né? De alma, de mente, que é o amor. Então, no fundo, quando nós falamos, né, desse treinamento para nós superarmos os conflitos, estamos falando da importância de nós manifestarmos cada vez mais esse amor em relação às pessoas. Quando se fala amor, também nós caímos aqui no conceito que é maravilhoso, mas talvez soe muito genérico demais, né? Talvez soe muito abstrato demais. O que é amar o outro? Será que é dar presentes? Né? Será que é ficar puxando o saco, né? Falando coisa que o outro quer ouvir? Né? E aqui que entra uma parte bastante importante, que é essa ideia, né? Esse conceito, que é a questão da empatia. O primeiro passo para você realmente amar o outro é poder entender o que está acontecendo com o outro. E a partir daí poder acolher o outro. Né? E não acolher o outro com aquela cara de, eu sou obrigado a acolher, né? Fui obrigado. Né? Não, poder acolher o outro realmente no sentido de entender o que o outro está precisando. Então tem aquela questão, né? Aquela coisa que nós aprendemos bastante na Seichonoye. Às vezes o presente, quando é dado no momento certo, vivifica o outro, torna o outro feliz, né? Faz com que a pessoa tenha uma vida maravilhosa e acaba sendo a semente para uma evolução. Né? Mas às vezes um presente dado numa hora errada, né, no momento inadequado, ou um presente errado, acaba não causando esses resultados. Né? Então muita gente pergunta assim, é certo ou errado fazer doação às pessoas? Ainda mais as pessoas que estão necessitadas. Né? Então, a Seichonoye nos diz, pare e pense se essa doação vai vivificar o outro ou não. Né? Isso também dentro de casa, né? Quando nós nos relacionamos com os filhos, os netos, né? Eles vêm pedir coisas para nós. Tá? Tem hora que você vai dizer sim, com certeza, para manifestar o carinho, o afeto, ou até porque aquilo realmente é necessário para o crescimento, né? Dela ou dele naquele momento. Agora tem aquela coisa também, né? Se você ficar dando indiscriminadamente, qualquer momento, qualquer coisa, né? Aí você vai acabar criando na pessoa, às vezes, uma sensação de dependência. Né? Então, tem certas coisas que, às vezes, a filha, o filho, a neto, o neto pede, que você pode chegar e falar assim, que maravilha, né? Então, vamos juntos fazer isso. Né?
Não precisa falar assim também, né? Vai buscar sozinho, né? Não, fala assim, vamos lá então buscar, né? Aí, ou fala assim, está lá, pega lá que você vai conseguir, né? Incentive e faça a pessoa realizar aquele algo, tá? Então, toda doação, né, é bem-vinda, sim, desde que vivifique o outro, tá? Esse é um ponto importante também para nós pensarmos. E aqui vem um equilíbrio também, né? Para a gente não ser também só açúcar e só sal. Porque tem muita gente que fala, não, é que eu vivo o amor severo, porque acho que é importante para forjar a alma do outro, e às vezes nisso a pessoa perde uma oportunidade importante também de manifestar carinho, manifestar atenção, né? Manifestar o cuidado para com o outro. Então nós precisamos saber dosar isso. E muita gente usa a desculpa do amor severo para, na verdade, só destilar a sua agressividade, né? A sua raiva. Aí também não pode, né? Aí a mensagem é outra, aí a energia é outra que está sendo colocada aí no relacionamento. Isso vai resultar em resultados distorcidos. Tá? Os múltiplos acontecimentos da vida possuem tal significado para o ser humano, e somente com a sua conclusão a contento esses acontecimentos deixam de ocorrer. Então, cessada a causa, né, aquele problema, aquela situação conflituosa, aquele sintoma que aparece como fruto, né, dessa causa, desaparece. Ou, em outras palavras, essa é a lei da causa e do efeito. Né? Se o efeito permanece, é porque a causa ainda permanece. Se você causa outra coisa, outro efeito vai surgir. Então, se certo efeito continua a prevalecer na sua vida, se certas colheitas ainda continuam acontecendo, está na hora de mudar a semeadura. Quando recebemos de forma correta todos os acontecimentos da nossa vida, compreendemos que todos eles nos são favoráveis e jamais nos fazem mal. Essa compreensão aqui é difícil, né? Mas a gente consegue entender, à medida que nós vamos subindo, né, na montanha, nós temos a capacidade de enxergar melhor a paisagem ao redor. Quando nós estamos lá embaixo, né, quando ainda a gente vai dar os primeiros passos, nem a montanha em si a gente consegue enxergar, nem a paisagem do que existe ao nosso redor. Mas à medida que nós vamos escalando, nós temos essa visão. Tá? Então, enquanto nós estamos indo na escola, lá, às vezes na nossa pré-adolescência, na adolescência, né, não é o caso de vocês, né, que estão aqui nos assistindo, mas no caso de algumas outras pessoas, né, talvez, né, as pessoas pensam assim, mas por que eu preciso ir para a escola? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu sou obrigado a realizar essa limpeza aqui da casa? Né? Mas por que eu sou obrigado a cozinhar? Mas aí quando chega num determinado momento da sua evolução, do seu desenvolvimento, do seu crescimento, você começa a perceber, nossa, como foi importante aquela experiência. Tá? Então, no fundo, é sempre assim, né? Quando se fala experiência da vida fenomênica, sempre envolve essa questão da temporalidade, né? O que é a questão da temporalidade? Essa questão do tempo que vai passando e à medida que o tempo passa, as coisas vão se descortinando e a gente vai compreendendo cada vez mais, tá? E aqui tem uma coisa importante, né? O tempo vai passando. Mas se nós não plantamos a semente correta, o tempo passa e a semente que vai brotar, né? O fruto que vai brotar, a árvore que vai brotar daí, não é a árvore que nós desejamos, né? Mesmo que o acontecimento seja, à primeira vista, muito severo, impetuoso e intolerável, se nos agarrarmos à fé, Deus jamais nos concede o que nos é desnecessário, com certeza, sem o perceber, o intragável cálice amargo se terá transformado em saboroso vinho e um dia pensaremos felizes que foi realmente bom termos passado por essa experiência. Tá? Eis o significado da manifestação da doença e seu desaparecimento pela cura divina. Está aqui o professor Masaru Taniguchi está dando o exemplo da doença, mas isso se aplica também aos relacionamentos. Né? O que é esse pai que eu tenho? O que é essa mãe que eu tenho? O que é esse chefe? O que é esse meu cônjuge? O que são esses meus filhos? Né? Enfim, o que são essas pessoas ao meu redor? Essas pessoas, né, que estão aqui governando o mundo.
quando a gente começa a pensar assim, né, nós podemos entender que, no fundo, no fundo, no fundo, tudo isso tem um sentido e nós precisamos justamente estar atentos a isso. Tá? Na página 24, tem uma referência ao tempo. Que é tempo? Existe a expressão tempo tudo resolve. Tempo é ordem e sequências desenhadas no mundo da mente de Deus. A ordem que as coisas e fatos se desenvolvem não pode ser desfeita. Então, na verdade, né, nesse mundo que nós vivemos, chamado mundo da matéria, mundo dessa dimensão física, o mundo fenomênico, tá? Tudo aquilo que existe na mente de Deus, ou seja, aquelas potencialidades, eles vão se manifestando na sua sequência. Tá? E tem essa colocação, o tempo tudo resolve. Será que o tempo tudo resolve mesmo? O tempo que resolve é o tempo que nós... o tempo tudo resolve se nós plantamos as sementes corretas, né? Não se deve semear hoje e desejar que floresça, já pois sem passar por uma sequência de fases. A flor não desabrocha. Não se deve semear hoje e desejar que floresça já, pois sem passar por uma sequência de fases, a flor não desabrocha. E se não for semeada este ano, a sequência de nascimento e desenvolvimento dessa planta atrasa um ciclo. Então, a partir de hoje, semeemos as chamadas boas sementes em nossa vida. E vamos entrar, então, agora no tema entendido, né, a importância de nós cuidarmos de nossos relacionamentos com as sementes corretas. Vamos pensar, então, de que forma que nós podemos viver o amor no relacionamento. E tem essa ideia da empatia, que é justamente o colocar-se no lugar do outro. A Seichonoye nos ensina que o amor é o sentimento de que eu e o outro somos um. Eu e o outro somos um. Esse eu e o outro somos um também é uma coisa que às vezes é difícil nós entendermos, né? Mas vamos entender através desse aspecto. Fazer com que a minha mente compreenda a mente do outro. Fazer com que a minha mente sinta e pense o que o outro está sentindo. Por que o outro está agindo daquela forma? E toda forma negativa de agir sempre é uma reação a uma determinada circunstância, a um determinado acontecimento. Então, por que a pessoa está reagindo dessa forma? É porque naquele momento não consegue lidar de outra forma. Tá? Então, o animal selvagem, quando está com fome, morde o outro. Né? Ele se torna violento, tá? Agride o outro. O ser humano também, quando fica no estado famélico, né? Nós observamos isso, né? As pessoas acabam se estapeando, às vezes acabam até acontecendo crimes para poder pegar a comida do outro. Agora, quando nós falamos em avançar, em nos aprimorarmos cada vez mais, significa nós sairmos dessa dimensão mais selvagem, vamos dizer assim, mais animalesca, e manifestarmos dimensões cada vez superiores. E aí que entra, né, a capacidade de nós, mesmo passando fome, observar que o outro está passando mais fome ainda, dar essa comida ao outro. É o pai, é a mãe, né, o avô e a avó, que primeiro dá de comer aos seus filhos e netos, para depois poder comer, né, apesar deles estarem com fome também. Tudo isso mostra essa capacidade que a gente vai construindo, vai criando, de realizar coisas. Tá? Enquanto nós estivermos só no mundo selvagem, a gente não vai ter nunca na nossa vida o protagonismo, por exemplo, né, de realizarmos uma festa, um banquete, né, aquelas festas de confraternização que tanto gostamos. Tá? Para isso, nós precisamos começar a nos aprimorar. Né? Se nós dependêssemos do outro totalmente, sempre, o que vai acontecer? Né? No dia que os outros nos tiverem, a gente passa fome, porque a gente depende do outro. Então, nós precisamos sim aprender a cozinhar, aprender a fazer as coisas. Então, nós estamos falando tudo isso justamente para poder compreender que quanto mais nós vamos nos aprimorando na capacidade, né, de pensar no outro, tá, mais portas vão se abrindo na nossa vida. E mais portas se abrirão também para a humanidade. Então, se nós podemos viver momentos, né, de relativa paz, né, na nossa história, em vários momentos ao longo da nossa história, é porque naquele momento as pessoas optaram, não mais pelo conflito, mas optaram por essa paz, essa harmonia.
Tá? Não estou falando de uma paz vigiada, de uma paz armada, que as pessoas vivem sob tensão, mas aquela paz da tranquilidade, né? Aquela paz que as pessoas realmente sentem que estão vivendo e crescendo com felicidade. Como alcançar isso, então? Então, lembremos que, antes de mais nada, existe em nós essa capacidade, que é a capacidade de amar. Isso é bastante importante. Vamos pegar mais um trecho desse livro, Pensamentos de Sabedoria. Então, nós estamos citando esse livro, as pessoas que se interessarem pela sua leitura, pelo seu estudo, como vocês podem ver, tem bastante ensinamentos importantes aqui. E olha que a gente não está lendo o livro todo, né? Estamos pegando apenas 2, 3, 4 páginas desse livro. Imagina a leitura desse livro inteiro, né? Então, sugerimos a vocês, né? Procurem aí a livraria, as livrarias da Seitonoye, seja nos núcleos, nas associações, presencialmente, ou busque também através da nossa livraria virtual. Tá? Na página 19 diz assim: estou sempre aqui, jamais perecerei. Eis a iluminação de Buda. E a de Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas o meu despertar espiritual é Buda Sakyamuni e Jesus Cristo existem dentro de mim e jamais perecerei. Trata-se da descoberta de um valor supremo inacreditável. Eis porque dizemos isso, ser isso algo extraordinário e digno de gratidão. Então é algo muito importante nós entendermos, né? Cristo está em mim, Buda está em mim, né? Ou seja, Deus está em mim, tá? E quando nós entendemos isso, nós começamos não só a viver essa vida, mas mais importante do que isso, né? Nós precisamos começar a olhar o mundo através desse olhar de Cristo, o olhar de Buda, o olhar de Deus. Então diz aqui o seguinte, né? Visto pelos olhos carnais, o mundo, né, que nós vivemos continua sendo um mundo material, mas ele assim mesmo como está se transforma num mundo paradisíaco com esse despertar. Imediatamente desaparece a situação desarmônica dos familiares que se odiavam e transforma-se num mundo repleto de Budas e chovem flores celestiais. Dá-se isso o nome de renascer. Nicodemos disse: como é que um homem pode nascer de novo, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e renascer? Nicodemos era materialista. Para materialista não existe ressurreição nem renascimento. E aqui chegamos aqui no ponto importante. Todo mundo que se apresenta diante de nós é o mundo tal qual nossa mente o vê. A mente do materialista, ou seja, aquele que só acredita que somente existe a matéria, né, só enxerga o mundo material. Quando eu me transformo num Buda, todo mundo ao meu redor transforma-se num mundo de Buda. Mas para aquele que ainda não se tornou Buda, este é o mundo impuro. Quando eu me torno num Buda, meu amor pelo sexo oposto torna-se amor puro celestial. Se eu não me transformo num Buda, meu amor pelo sexo oposto será apenas amor apego, desejo mundano. Então, aqui está o ponto, né? Se nós queremos realmente sentir, ter essa empatia em relação às pessoas, em relação a todos os seres, que a Seitonoye nos fala, que esse sentimento de amor não deve ser apenas para com outro ser humano, mas com todos os seres da face da Terra, né? Se nós desejamos manifestar essa empatia, nós precisamos manifestar um olhar capaz de gerar essa empatia, que é a capacidade de você enxergar o outro também como um ser digno, como fazem as pessoas, né, que procuram viver uma vida ética, o respeito à vida, o respeito ao outro, e a Seitonoye nós aprendemos, respeitamos a vida e respeitamos o outro, porque é a própria vida de Deus, é a própria vida de Buda, e mais do que isso, por ser a vida de Deus, que está em todos os seres, inclusive dentro de mim, todas as vidas estão interligadas. E daí que vem a conscientização, eu e o outro somos um só. E é justamente quando nós manifestamos esse sentimento, né, que começam a cair as barreiras. E os relatos da Seitonoye, os relatos de experiências que nós ouvimos, diz justamente respeito a isso. Então, aqui na nossa Associação dos Educadores da Seitonoye, nós temos diversos relatos, né, diversos depoimentos das pessoas que aplicam isso na sala de aula. Né? Então, quando surge lá uma dificuldade
de relacionamento com os alunos, né, com os estudantes, e quando você começa a perceber que cada vez mais existe um abismo entre você e os estudantes, como que nós podemos diminuir esse abismo? Como nós podemos derrubar esses muros? Né? A partir desse olhar chamado olhar de empatia. Não é sempre, né, que as escolas têm essa empatia para com os alunos, ou empatia para com as famílias dos alunos, e nem sempre também, ultimamente, infelizmente, né, a escola é vista como lugar de autoridade pelos pais. Então, tem algo bastante importante que precisa ser recuperado aí. E a sala de aula é um lugar bastante importante, em que nós, né, que estamos no lugar de professores, através dos nossos atos, vamos transmitir às pessoas, transmitir aos estudantes o que é viver a empatia, através dos exemplos que nós trazemos, através da forma como nós abordamos, né, às vezes até uma indisciplina de algum estudante. Então, isso é bastante importante. E dentro do lar também, né, como isso é importante, né, para nós nos aproximarmos cada vez mais das pessoas que estão convivendo conosco. Trouxe aqui um livro, que é um livro para realizar o amor e a oração, tá? Que é um livro do professor Seiichi Taniguchi. E aqui tem vários relatos de experiência que comprovam a força que tem essa conscientização e isso aplicado na nossa vida. Então, na página 127, inicia-se o relato da senhorita Nishikawa, que uma vez fez o relato de experiência na Academia de Treinamento Espiritual da Seicho Noye, né, em Tobitakyu, lá no Japão. E o professor Seiichi Taniguchi diz que esse relato de experiência mexeu bastante com ele, né? O que diz esse relato de experiência? Diz o seguinte: ela odiava profundamente o pai. Ele bebia muito, e quando ficava embriagado, quebrava tigelas, golpeava com martelo, uma por uma, as vidraças da janela. Olha só que, além da violência, prejuízo material, né? Além da dor que causa, além desse prejuízo material, com certeza, a dor que causa aos familiares, né? A mãe dela preparava refeições para muitas pessoas, e o pai chegava a despejar tudo no chão, antes de serem servidas. Ela morria de pena da mãe e até chegou a falar para sua irmã gêmea: vamos matar papai. Mas concluíram que isso traria mais infelicidades para os familiares e desistiram dessa ideia. A violência do pai embriagado se agravou cada vez mais e resolveram interná-lo no hospital psiquiátrico. Então começaram a perceber que o negócio estava além do razoável, né? A senhorita Nishikawa o acompanhou ao hospital, mas como ele é uma pessoa muito calma quando está sóbrio, logo recebeu alta. Aí voltava para casa, né? Porque ficava sóbrio, ficava tranquilo, aí quando voltava para casa, em casa começou a beber novamente e ficar violento. E para impedir a fuga da esposa, ele inutilizou calçados e roupas dela. Então é uma situação realmente terrível, né? Assim, a senhorita Nishikawa continuou a levar uma vida sofrida, triste e sombria, e o resultado disso aparece no corpo dela, né? Acabou por contrair tuberculose e ficou totalmente enfraquecida. Isso também demonstra que o estado mental se projeta no corpo, pois o sentimento sombrio e triste dela fez com que ficasse doente. Ao adoecer, certa pessoa disse-lhe que tuberculose era a projeção da mente de quem odeia profundamente o pai, e até pensou em matá-lo. E isso a impressionou-a muito. De fato, ela não matou o pai, mas já pensara em fazer isso. Percebeu a gravidade desse pensamento e brotou nela o desejo intenso de ser redimida desse pecado e curado dessa doença. Então ela começou a perceber, né, que no mínimo, né, aquele sentimento estava fazendo mal a ela. Tá? Claro que o pai, como a gente pode ver, é daquele jeito, né? E a gente diria que é justificável ela sentir essa raiva toda. Tá? E ela conheceu assim os ensinamentos da Seichoné, porque essa pessoa que falou isso para ela era da Seichoné. E a Seichoné prega: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra.
Mas, por mais que tentasse se reconciliar com o pai, não conseguia de modo algum, quando via a figura desse pai alcoolizado e quase enlouquecido. Não tem como, né? Reconciliar-se com o pai que destrói toda a casa e agride de tal forma os familiares. Assim sofreu com o dilema de não conseguir mudar sua mente em ilusão através da mente iludida. E aqui está o ponto, que é o ponto-chave, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Às vezes a gente não consegue resolver aquilo que é fruto da ilusão, porque a gente tenta resolver com a mente iludida. Temos que buscar essa outra mente, essa mente mais profunda, que é a mente de Deus. E foi aí que ela foi participar de um seminário de treinamento espiritual da Seichonoye. Na Seichonoye nós temos, né, academias de treinamento espiritual, aqui no Brasil também temos em várias localidades. Procurem obter informações para poder participar desses seminários também, né? Assim começou a viver na academia de Tobitakyo, mas no início não conseguiu deixar de odiar o pai nem agradecer a ele. Então o começo sempre é assim, né? Mas como que eu vou agradecer, né? Isso é impossível. Ou para todo mundo é fácil, para mim vai ser bastante difícil, ou vai ser impossível para mim agradecer. Foi pouco a pouco compreendendo que o homem é filho de Deus e que todos foram criados de modo perfeito e harmonioso. Então esse é o ponto, tá? Ela começou a entender que todos são filhos de Deus. E isso começou a mobilizar dentro dela esse sentimento que é o sentimento de Deus, do amor de Deus. E por isso que começou a brotar nela uma capacidade de compreender o outro, né? E aí diz assim, está escrito da seguinte forma: percebeu simultaneamente o quanto a sua mãe e seus irmãos tratavam o pai com frieza e indelicadeza, deixando-o triste e solitário. Ao pensar que não dissera a ele palavras carinhosas de filha uma única vez, não conseguia parar de chorar. Porque você diria assim, mas como que eles vão tratar, sem ser com frieza e delicadeza, né, um homem agressivo como esse? É o que todo mundo pensaria. Tá? E aqui que vê o ponto bastante importante. Enquanto a gente está nisso, né, eu vou te tratar com frieza, porque você nos trata com agressão, ou enquanto eu revido o tapa com o outro tapa, né, é a lei do tapa, né, que está circulando ali. É o olho por olho, dente por dente, é a causa e efeito. Praticou compenetradamente a meditação Shinsokan, contemplando o mundo resplandecente da imagem verdadeira criado por Deus e o seu eu recebendo a dádiva plena de Deus. Efetuou a oração do perdão e de reconciliação com seu pai, dizendo: perdoe-me, papai, perdoe-me. Esse é o ponto da virada, né? Isso nos remete àquela frase de Jesus. O mundo vai dizer: se você levar um tapa, devolve o tapa. Mas disse Jesus: levou o tapa, oferece a outra face. Se mandarem andar 10 quilômetros, anda 20. Né? Se te arrancar a blusa, entrega também a camisa. Não resistais ao mal, disse Jesus. Em outras palavras, né, quando você resiste ao mal, você está afirmando: você é mal, por isso que eu estou resistindo ao mal que está personificado em você. E a briga, a luta se perpetua até a eliminação do outro, que é o mal. Isso é bastante complicado, tá? Isso que leva a situações trágicas, os desfechos trágicos da vida. Mas Jesus colocou ali a solução, né? Colocou o caminho que faz com que você transcenda esse círculo, né? Essa prisão do tapa, do ódio, do mal que fica lá circulando e fica lá aparecendo o tempo todo. Ele disse o quê? Amai os vossos inimigos. Esse é o ponto importante. Não resistais ao mal. Amai os vossos inimigos. Não responda ao mal com outro mal. Responda, ou não, aliás, nem responda ao mal, né? Apenas ame. Manifeste esse amor. O pessoal lembra muito, né, do amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, mas não é todo cristão que lembra que Jesus disse também: amai os vossos inimigos. Essa parte aqui é mais difícil, talvez, de nós compreendermos. E realmente, enquanto eu acho que o outro é inimigo, não tem como, né? Você é meu inimigo, mas vou te amar. Mas como disse aqui o texto, né, quando eu entendo que, na verdade, o outro não é inimigo, o outro é filho de Deus como eu,
né? A partir daquele momento brota em nós esse sentimento do amor de Deus, de que eu e você somos um só, e aí você passa a captar o que está passando no coração da outra pessoa. Foi o que aconteceu aqui, né, com essa jovem. Tá? Porque, afinal de contas, quando ela começou a manifestar esse sentimento de amor, ela começou a sentir a tristeza que o pai sentia na alma. Né? Aí o que aconteceu? Certo dia, recebeu uma carta de seu pai, a qual continha palavras carinhosas de amor jamais recebidas até então. Quantos relatos nós não ouvimos na Seichonen nesse sentido, né? Você não precisou dar sermões, você não precisou forçar o outro a perdoar, mas quando você manifesta o perdão no seu coração, quando você manifesta o amor de Deus no coração, o outro acaba se manifestando, transformando dessa forma. Em outras palavras, quando você manifesta esse sentimento de desejar compreender o outro, de compreender a dor do outro, que é a empatia, né? Naquele momento o outro começa a agir de outra forma. Tá? Recebeu também uma encomenda enviada por ele, contendo várias coisas que o próprio pai empacotara. O que mais a surpreendeu foi a carta que recebeu da família, contando que o pai estava ultimamente muito carinhoso com todos. Não bebia mais nenhuma gota de bebida alcoólica e estava trabalhando na lavoura como se tivesse renascido. Foi um verdadeiro milagre. Aquele pai que bebia tanto parara de beber e se tornara muito carinhoso. Até então era uma pessoa intratável que até precisara ser internada no hospital psiquiátrico, mas quando a filha distante contemplou a imagem verdadeira dele e realizou a meditação Shinsokan de reconciliação, voltou repentinamente a ser o Filho de Deus, originário, o Pai carinhoso e amoroso. Abandonou a bebida por completo e se transformou numa pessoa carinhosa com toda a família. Esse relato de experiência mostra várias coisas, mas com certeza um aspecto que eu gostaria de destacar nesse dia de hoje é justamente esse aspecto, né, de que quando ela manifestou esse sentimento búdico, né, esse sentimento divino dentro do seu coração, o que brotou nela foi a empatia, né, pôde sentir o que o outro está sentindo. Então, se você passa por uma dificuldade no relacionamento, seja com familiares, né, seja no seu ambiente profissional, no caso dos professores dentro da sala de aula, procure manifestar esse sentimento búdico dentro do seu coração. Né? Mais do que forçar, nossa, né, preciso perdoar essas pessoas, apenas visualize que dentro de você existe o amor de Deus. Né? E sintonize com esse amor de Deus. Fala assim, eu sou a própria encarnação, né, eu sou a própria presença do amor de Deus. Tá? Como sou a presença do amor de Deus, é impossível eu ser incapaz de amar. Então, viver o amor de Deus em relação a essas outras pessoas, como que eu preciso me proceder? Então, Jesus, quando ele curou, Jesus, quando ressuscitou Lázaro, né, é um outro trecho da Bíblia, bastante citada pela Seichonoye, a primeira coisa que ele fez foi chorar junto com as pessoas. Né? Foi chorar junto com os familiares de Lázaro. Naquele momento, ele também compartilhou daquela dor. Tá? Então, compartilhar com a dor do outro é bastante importante nesse sentido. É o primeiro passo para você adentrar nesse salão grandioso que é o espaço do amor, o espaço do perdão. Mas aí ele deu o segundo passo. Qual foi o segundo passo? Ele não ficou só chorando, né? Ele declarou que todos eram filhos de Deus, que Lázaro era filho de Deus, né? Ele deu graças a Deus, ou seja, viu a presença de Deus em todos os lugares e apenas disse, Lázaro vem para fora. Da mesma forma, quando nós vamos viver, né, essa empatia, essa prática em relação às outras pessoas, nós não vamos apenas, né, ficar sentindo pena do outro, compaixão do outro, porque o outro está sofrendo, mas vamos declarar, venha para fora, né, aquilo que é o verdadeiro. Essa declaração é bastante importante. É aí que você consolida aquilo que se chama a verdadeira reconciliação, que a Seichonoye nos ensina. Como chegamos quase ao final, eu gostaria de ler mais um trecho deste livro, para realizar o amor e a oração, que diz o seguinte, na página 137. Eu vou
eu vou ler a sequência aqui do texto, né? Então está escrito dessa forma, né? Desse modo, só após agradecer é que se manifesta a perfeição da imagem verdadeira. É um trecho que tem como título simplesmente reverenciar. Desse modo, só após agradecer é que se manifesta a perfeição da imagem verdadeira. Na Sutra Vimalakirti, consta que certa vez Vimalakirti colocou em seu aposento, através de seu poder sobrenatural, 32 mil assentos, mas sendo extraordinariamente altos, nem Sariputra, nem os Bodhisattvas novatos conseguiram subir neles. Sutra Vimalakirti é uma sutra do budismo, que conta a história de uma pessoa santa chamada Vimalakirti. Né? Esse Vimalakirti, ele não era um iniciado no sentido, não era um monge, era uma pessoa do dia a dia, era um comerciante, mas que tinha alcançado o despertar espiritual. Tá? Então é uma sutra bastante interessante que mostra que você não precisa se afastar do mundo e das coisas do mundo para você se tornar uma pessoa iluminada. O iluminado também vive no meio da multidão, até como um comerciante. Né? Então diz aqui essa sutra que o Vimalakirti colocou aposentos, né? No seu aposento, assentos para as pessoas se assentarem, 32 mil assentos, mas nenhum dos Bodhisattvas, nem Sariputra, que era um dos discípulos de Buda, conseguiam sentar neles, porque ficava num lugar muito alto. E aí o Vimalakirti explicou o seguinte: se reverenciarem primeiramente a perfeita imagem verdadeira que está alojada no interior de todas as pessoas e em todos os lugares, e agradecerem a ela, conseguirão sentar-se nesses assentos, ou seja, conseguirão ser o pedestal da manifestação do Tathagata, ou seja, do Buda interior. O que significa isso? Significa o seguinte: eu não consigo me assentar ali porque é muito alto, né? Ou tem gente que fala, eu não consigo atingir esse estado porque é alto demais para mim. Aí o Vimalakirti simplesmente disse: se reverenciarem primeiramente a imagem verdadeira de todas as pessoas, ou seja, se você conseguir reverenciar todas as pessoas como filhos de Deus, tá? Ver Deus nas pessoas, aí naturalmente vocês vão conseguir sentar ali. Em outras palavras, né, a gente tenta, de tantas formas, tentar se assentar em lugares elevados, né, basta manifestar esse sentimento. Então, no fundo, as coisas não estão na forma, né, mas está no sentimento que nós manifestamos. Por isso que diz também o Sermão da Montanha, na Bíblia, né, no Evangelho de Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Né? E mais ainda a oração do Pai Nosso diz o quê? Perdoai nossas dívidas, né? Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido, os nossos devedores. Então vem aí uma interpretação importante. Não significa que para eu ser perdoado, preciso perdoar o outro. Como se o perdão fosse uma chave, como fosse uma moeda de troca para Deus. Não. É que quando eu me proponho a viver o perdão, eu já adentro no mundo chamado mundo do perdão. É igual esse assento. Se eu quero me assentar no assento da iluminação, basta eu manifestar a reverência à imagem verdadeira do outro, que naquele momento estaria sentado, já estarei dentro dessa vibração, dentro desse paraíso. Então estão aqui os ensinamentos, agora é nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então, com esse estudo, né, que nós possamos, então, nos aprimorarmos cada vez mais para fazer com que o contato com as outras pessoas, né, sejam momentos de profundo crescimento, profunda evolução para todos nós, como nós vimos aqui no começo do nosso estudo de hoje. Tá? Todos os momentos da vida têm esse significado, têm esse objetivo. Então, você que assistiu, né, esse estudo, que participou dessa nossa reflexão, dê aí seu like, tá? E também procure as reuniões da Seichonoye, procure aí as associações locais, para aprofundar cada vez mais. Você não precisa praticar sozinho, né? Nossa, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Não, pode tirar suas dúvidas, busque as orientações pessoais. Então, nós vamos ver aí, né, que tem várias formas de você estar entrando em contato com a Seichonoye. Tá?
mande e-mail, tem o WhatsApp também, e dentro da Associação dos Educadores, as pessoas que desejam se aprofundar nessa prática, na vivência e no estudo da educação da vida, existe o ciclo de estudos da educação da vida, o CEV, né, que é um curso que acontece, promovido pela Associação dos Educadores, que acontece em várias localidades do Brasil. Então, quem deseja maiores informações, procurem também através aí desses endereços, desses contatos todos que estão aparecendo na tela. E para finalizarmos o estudo de hoje, vamos fazer a famosa oração que nós realizamos na Seichonoye, que é a oração para manifestarmos esse sentimento de empatia, vivendo a vibração do eu e o outro somos um, que é a oração da reconciliação. Está presente em vários livros, né? Mas eu vou trazer aqui a prática que consta no livro Minhas Orações, na página 16. Então, tenham todos fechados os olhos, juntar as mãos, mentalize as seguintes palavras. Mentalizando a pessoa que você deseja se aproximar, você deseja fazer com que essa barreira, esse abismo desapareça, ou que esteja nesse momento manifestando, né, dentro de você sentimentos negativos, ódios, mágoas, trazendo a imagem dessa pessoa à sua frente, mentalize. Eu o perdoei e você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus. Eu perdoei e você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus. Eu perdoei e você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço a atenção de vocês. Encerramos aqui, então, esse nosso estudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seichonoye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo.
5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado!